dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs ao nosso encontro. É a família do Senhor reunida para celebrar os mistérios da nossa fé, enriquecer a nossa vida com a palavra e fortalecer a nossa disposição missionária com a força que o Senhor nos dá através do seu corpo e sangue, para que por meio do nosso testemunho colaboremos para que o mundo em que vivemos seja cada dia melhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor a Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quem é a família de Jesus? A família de Jesus somos nós, os seus discípulos, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A família de Jesus já não é mais a família dos laços sanguíneos, mas a família que se reúne com o Senhor na fé, uma família para amar e servir. Essa é a família de Jesus, é esta família que continua se reunindo para ouvir a palavra e ser sustentado na força do seu corpo e sangue, para viver a missão no amor e no serviço. Somos nós, a Igreja do Senhor, a sua família, que escolhe ser de Jesus. E meus irmãos e minhas irmãs, diante da prática de Jesus, daquilo que Jesus realiza, salta aos nossos olhos uma interrogação: quem é Ele? O que Ele faz? Ele fala com autoridade. Suas palavras fascinam, nos encantam, mas também nos amedrontam. As multidões o procuram, outros o rejeitam. Expulsa demônios, faz curas, liberta as pessoas. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, o Salvador. A sua ação nos liberta, a sua ação restaura em nós a alegria da vida, garante a nossa salvação. Muitos não acreditam em Jesus e por isso procuram desacreditar Jesus diante dos outros, dizendo que ele está possuído por um poder diabólico, que ele age por Belzebu, o príncipe dos demônios, que a ação de Jesus não é ação de Deus, mas é ação do inimigo de Deus. Por quê? Porque não aceitam o seu ensinamento e não acreditam naquilo que ele realiza, mesmo vendo o que ele faz. Desprezam e acusam Jesus, e até os seus familiares, aqueles de vínculos sanguíneos, acham que Jesus
está louco. E tentam agarrá-lo, tentam dissuadir Jesus da sua missão, sem desprezar ou negar os vínculos familiares, que são importantes e devemos conservar. Jesus propõe um novo modelo de família, pessoas que vivem a fraternidade e o amor, que são fortalecidos pela palavra. A palavra que ele ensina revela que cumprir a vontade do Pai está acima dos vínculos sanguíneos. Aqueles meus irmãos e minhas irmãs que aderem a Jesus e compartilham de seus ideais, fazem parte desta família, que é a igreja, que estabelece entre nós uma fraternidade universal. E para ser irmão de Jesus, estar com Ele, é preciso compreender que não há privilégios estabelecidos, mas sim a fidelidade e a disposição para o seguimento. E nisso nós vemos a importância da mãe de Jesus. Quando Jesus diz: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E ele diz: são aqueles que fazem a vontade do Pai, que ouvem e praticam o ensinamento. De forma alguma, Jesus está menosprezando a sua mãe, porque ela, melhor do que ninguém, soube fazer a vontade do Pai. Ela traz em seu coração esta fidelidade. Ela se abre para a palavra, para a ação do Espírito. O seu coração é talhado pela palavra de Deus. A sua vida é cheia do Espírito Santo. Por isso, ela é a primeira discípula, aquela que soube, melhor do que ninguém, viver o ensinamento do Senhor. E nisso, meus irmãos, nós fazemos um contraponto que a primeira leitura propõe para nós. A ação dos nossos primeiros pais lá no paraíso, diante da criação. Foram criados e receberam das mãos do Senhor tudo o que havia sido criado, porque Deus não reservou nada para si, mas entregou tudo para que nós administrássemos, cuidássemos em favor da vida, para viver na alegria, em plenitude. Só nos recomendou cuidado, cuidado com o pecado, cuidado com o distanciamento. Não fujam da minha presença, não deixem a ambição cegar vocês, não deixe crescer no coração de vocês desejos gananciosos. Cuidado com o fruto desta árvore. Cuidado com o uso do conhecimento, do saber. Não queiram ocupar o lugar que não é de vocês. Não queiram ser Deus. Cuidado. E meus irmãos e minhas irmãs, aparece o tentador. E o tentador seduz os nossos pais no paraíso. E seduz onde? Justamente neste ponto. Vocês podem serem maiores do que ele.
maiores do que Deus. Deus impôs tudo isso para vocês, porque Ele não quer concorrência, Ele quer dominar sobre vocês. Mas vocês podem e serão livres. O que nossos pais fizeram? Cederam à tentação, comeram. E a gente brinca, comeram de se lambuzar. Consequência, tomaram consciência da sua pequenez. Deus deu tudo, nos fez livres, felizes, e nós escolhemos o caminho que estabeleceu na nossa relação ameaça, tristeza, sofrimentos. Percebemos que o outro não é nosso irmão, é nosso concorrente. E diante da concorrência vale tudo, porque eu tenho que me impor, eu tenho que ser mais do que o outro, porque senão ele é mais do que eu. E o mundo nesta lógica não tem fraternidade, não tem respeito. E aquilo que era o jardim da vida, o paraíso, se tornou um campo de guerra, disputas, e consequência, irmão matou irmão por inveja. Não foi isso? A nossa nudez estampada. Escolhemos ficar sem a proteção. Ficamos à mercê da nossa maldade. E nós conhecemos o tamanho da nossa maldade. Deus não nos abandona. Mesmo fazendo tudo isso, Ele não abandonou a sua criação. Ele vem em nosso socorro e manifesta a sua bondade e a sua misericórdia. Continua cuidando de nós, mas dizendo: vocês sofrerão as consequências disso, se não retomarem o caminho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é importante o contraponto. Se nossos pais, lá no paraíso, fizeram esta escolha, e foi imposto para nós o pecado e as suas consequências, em Jesus nasce uma nova família, com um novo coração, com um novo desejo, porque em Cristo, enviado pelo Pai, pela força do seu amor para nos restaurar e nos salvar, Ele dá a possibilidade de um tempo novo, um tempo que a Páscoa prenuncia, ou melhor, a ressurreição prenuncia para nós, de vida, de alegria. E nós costumamos dizer: a Páscoa é o dia eterno, a nova criação, que esta família de Jesus vai construindo e vai participando, vai destruindo, no qual Maria é a primeira, é aquela que não diz não para Deus. Eva disse não, Maria diz sim.
cheia do Espírito Santo, gera para nós a salvação. Dá à luz o Salvador. Vejam como a família de Jesus se compõe. E é esta família que continua presente na história através da igreja, para fazer a vontade do Pai, para ouvir a palavra e praticá-la. Uma nova família para amar e servir. E Jesus, ele recomenda cuidado, porque o único pecado que não tem perdão é negar tudo isso, é não acreditar na ação do Pai,